Muito boa tarde a todos e obrigado ao Bruno e ao Daniel. É mais ou menos isto que, segundo Cristina Torrão, Afonso Henriques terá dito à sua amada: vai para o Castelo da Feira e promete, viveremos aí momentos de felicidade. Isto foi mais coisa, menos coisa, há mais ou menos 1000 anos. Eu não sei se foi uma profecia, se foi algum indício de alguma fórmula secreta. Eu sei é que mais ou menos 1000 anos depois, a Ana Luísa, que é uma miúda de Vila Nova de Gaia, postava no Facebook. No dia agora, na véspera de começar a última edição da Viagem Medieval. Finalmente vai começar a viagem. A semana em que todos somos felizes. Porque falar de viagem é falar de emoções, de paixão, de felicidade. Para que é que existe a viagem medieval? Para fazer as pessoas felizes. Quem participa, quem vem, quem se apaixona. Chegou aqui um senhor que é o Sr. Jorge. O Sr. Jorge estava vestido de cruzado. Mais ou menos há 5 anos atrás, nós abrimos um casting. Ele é de São Mamed em Festa. E mais ou menos foi há 5 anos atrás, abrimos um casting e o Dom Jorge, como hoje nós lhe chamamos, apareceu aí com aquela inquietude madura. Eu gostava de participar na viagem. E desde há 5 anos para trás, o Jorge lá vem ele. Todos os anos de São Mamed em Festa, cada vez com a sua viatura mais ocupada de pessoas, porque vai recrutando pelo percurso. E depois ainda por cima ganham simbolicamente aquilo que nós pagamos a alguns voluntários que trabalham nesta vertente, 2 euros por hora, mais ou menos, e ele ganha à volta de 200 euros de fazer não sei quantos espetáculos e ensaiar mais ou menos durante 2 meses. Dá 170 euros. E o Dom Jorge, quando chega ao da viagem, diz-me 2 coisas. Olha, Paulo, diga lá a que instituição é que eu devo dar o meu cheque. E a outra é, dá-me um abraço e diz: para o ano, se Deus quiser, cá estarei. E o Jorge, todos os anos, cá está. Mas afinal, o que é isto da Viagem Medieval? A viagem é um projeto que começou em 1996, no Castelo Santa Maria da Feira, lá dentro, e que, segundo a organização, teve na altura mais ou menos 10.000 visitantes. Hoje, 17 anos depois, após a 17ª edição, tivemos cerca de 245.000 visitantes pagantes, uma participação de mais de 2.000 pessoas, uma temática, é um projeto de recriação histórica, uma temática que vai mudando anualmente, em sentido lá estamos a trabalhar a época medieval, mas nós estamos sobretudo a trabalhar a oportunidade de ser feliz. Quem participou, eu tenho a certeza que o Jorge, que está lá em cima, desde que começou a vir à viagem medieval e sobretudo a participar, é uma pessoa muito mais feliz. É verdade ou não é, Jorge? Não tinha combinado nada com o Jorge, nem sabia que ele vinha aqui hoje. Do castelo, aquele bocadinho do castelo, ao longo dos tempos, passámos para uma área de 33.000 metros. Hoje ocupamos toda a zona envolvente do castelo, mas acima de tudo, ocupámos o coração dos feirenses e de todos os visitantes. Se nós formos ao que os autores dizem que os eventos precisam de ser para ser marca de um território e ser alavancadores desse território enquanto destino turístico, para além da longevidade dos eventos e da periodicidade, eles referem 5 fatores fundamentais. O primeiro deles,
o envolvimento da comunidade. O desenvolvimento desse sentimento de pertença. Depois é preciso ter cobertura mediática positiva. Se não soubermos... É verdade uma coisa, se não aparecermos na televisão, atualmente ainda não existimos. Há um bocado falava com o Carlos Martins, e é triste, e é com pena que digo isto, e conversávamos sobre isso, mas acreditem que é mesmo assim. Ainda hoje, se nós formos a Lisboa, somos tratados como provincianos. Isto é revoltante, isto é desgastante. Mas o que é que nós podemos fazer? Trabalhar mais. Não há alternativa. Outros fatores é a questão do posicionamento exclusivo, diferenciado pelas pessoas, pelo património material e imaterial, pelas atividades. Eu vou-me focalizar em dois destes elementos fundamentais, nomeadamente o sentimento de identidade e de pertença e o posicionamento exclusivo. Aqui é que está o cerne da questão. Há um movimento brutal em termos de paixão no território, à volta daquilo que se chama a viagem medieval em Terra Santa Maria. Mais ou menos na última edição da viagem medieval, a dona Isaura, 2 dias antes de começar a viagem, veio ter comigo, bateu-me nas costas e disse: ó Paulo, estou muito chateado com a viagem medieval. Eu digo: ó dona Isaura, mas porquê? Já te digo, estou muito chateado, foi a última vez que participei na viagem medieval. Eu disse: mas diga-me, dona Isaura. Ela disse: tu viste a minha casa? E aí estava fantástica. Ela tinha decorado a casa toda. Mas depois, alguém tinha colocado uma relote das bifanas em frente à casa dela. E ela estava revoltada. E tinha razão. Porque esta forma desinteressada, altruísta, apaixonada, a forma de participar dela não era ir nos cortejos, não era participar nos espetáculos, era integrar o projeto com a decoração da sua varanda. E ela teve razão. Também vos digo que mudámos a barraca das bifanas. Mas são as experiências, há um bocado falava-se aqui das experiências, são as memórias que perduram. Participar na viagem vicia. A Fátima, este ano, foi pela primeira vez, estou a falar da Fátima Araújo, foi participar pela primeira vez num cortejo. E eu tenho a certeza absoluta que para o ano a Fátima vai pegar no telefone e vai ligar para mim ou para alguém a perguntar: como é para participar? Porque são estas memórias que contagiam. E é por isso que há um sentimento brutal, um sentimento completamente apaixonado de um território à volta de um projeto. Esse sentimento é tão forte que eu acho que a Câmara até devia fazer qualquer coisa, criar um regulamento. Quem tivesse um traje medieval em casa estava isento do IMI. Porque é possível nós crescermos. 17 anos depois, eu tenho de beber água. 17 anos depois, nós temos de pensar o que fazer com tudo isto, com este sentimento de pertença, com esta paixão, porque nós vamos crescer para onde? O outro fator que eu queria falar também tem a ver com o Paulo. O Paulo, e vou contar uma história que se passou com o Paulo que tem a ver com o posicionamento exclusivo das atividades. Há uma questão estrutural que temos ao longo dos 17 anos crescido. Em diferentes projetos da viagem, também podemos falar de Santa Maria da Feira, podíamos falar no Imaginários, na Terra dos Sonhos, na viagem, mas focalizando aqui mais na viagem, que é a lógica de construir
ou comprar. A estratégia tem sido ao longo dos anos, e cada vez mais acreditamos nisso, que temos talento para construir. E se tivermos esse talento e construirmos, estamos a construir a diferença. E é nisso que nós acreditamos. Mas também temos uma frustração permanente, que é, se nós para o ano não nos conseguirmos diferenciar, somos medíocres. E isso está a contagiar toda a gente que trabalha no projeto. Isto já é um dado adquirido. Se nós não conseguirmos diferenciar, somos medíocres. Faltavam 4 ou 5 dias para começar a última edição da viagem. Fui ver um dos ensaios e o Paulo é o responsável da milícia de Santa Maria, veio ter comigo e disse ao Paulo Sérgio, estou preocupado. Eu disse, mas o espetáculo está bem, o trabuco está a funcionar bem, as bolas vão ficar fantásticas, o conteúdo está apaixonante. Não, o problema não é isso. É que eu depois disto já não sei o que fazer para o ano. E portanto é este desafio permanente, esta obsessão, esta inquietude que está a contagiar toda a gente que trabalha nestes projetos e que é o fascínio. Um bocado falava-se da história do processo. A 99% das pessoas, o que fascina na viagem ou nos outros projetos é o processo. Não é o evento, é o processo. São as alucinações, as noites sem dormir, o ter de construir, os desafios permanentes, tudo isso. Quando começa a viagem, tudo é tranquilo. Quando começam os eventos, o processo é que é completamente fascinante. E tudo isto leva a uma questão, o que fazer com isto tudo? Que é, um dia destes, a minha esposa estava a falar com a minha filha tem aproximadamente 15 anos, porque vai fazer agora para a semana, e estavam a brincar as duas, e a minha esposa disse-lhe, tu agora já não cresces mais, só se cresceres para os lados. Eu gostei da expressão e lembrei-me para onde é que a viagem pode crescer. Se deve crescer para cima ou se deve crescer para os lados. Isto em sentido figurado, sou daqueles que acreditam que mais viagem não. Mais conteúdos, mais espetáculos, mais qualificação, tudo bem. Agora, mais viagem. Nós este ano, durante o curso da viagem medieval, a certa altura, estão aqui pessoas que sabem, mandámos suspender um conjunto de animações circulantes à sexta-feira e ao sábado, por razões de segurança. Era insuportável, em determinadas zonas, a visitação de público. Se formos para a teoria económica, é fácil. Subimos os preços e ajustamos. Mas desde há muitos anos que há um princípio básico que nós temos tentado seguir, em que o Carlos aí tem um papel fundamental, que é uma coisa que se chama democratização da cultura. E então vamos subir os preços, retirar a oportunidade de participação. E acho que há oportunidade. Se colocarmos meia dúzia de perguntas, vocês percorreram as ruas da nossa cidade agora, não viram nenhuma taberna. Não viram nenhum restaurante medieval. As ceias que se fazem por ano são 1, 2, 3, se tanto. Os hotéis, a taxa de ocupação dos quartos temáticos dos hotéis é nula, porque os hotéis não têm quartos temáticos. E então a minha questão é, eu acho que temos de crescer aos lados. A minha dúvida é se aquela fórmula da felicidade do Afonso e que a Ana Luísa parece que partilha, é se a fórmula dura tanto tempo. Agora temos de perceber como é que essa fórmula da felicidade pode perdurar no tempo, para além dos 11 dias que dura a nossa viagem medieval. Mas em termos de território, não me oferece dúvida que este
é o caminho. E vou, de certa forma, acabar como comecei. O Afonso Henriques terá dito: pai, vai para o Castelo da Feira. À sua grande amada, chamou a Gomes. Também lhe chamavam a Loba. E depois disse que o Afonso, quando chegou ao Castelo da Feira, encontrou a Chamoa e beberam um licor. E beijaram como se fosse a primeira vez e amaram como se não houvesse amanhã. É esse licor que vocês vão ter oportunidade de provar agora, a que nós demos o nome de Chamoa, e que eu convido a minha esposa para partilhar comigo aqui no palco, para todos partilharem. E aqueles que não terão oportunidade de amar como se não fosse amanhã, como se não houvesse amanhã, aqui terão a oportunidade, com toda a certeza, de fechar os olhos e recordar como foi o vosso primeiro beijo. Obrigado. Mm-hmm.